Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Queria convidar os irmãos a lerem comigo o versículo 10 desse salmo. Salmo 51, versículo 10. Vamos lá? Cria em mim e renova dentro de mim um espírito estável. Algumas versões dizem assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu cresci num lar onde todos os dias nós citávamos esse versículo. Era o versículo que nós fechávamos o nosso culto doméstico, que meu pai sempre no finalzinho nos fazia repetir. E eu vejo muita sabedoria nessas palavras, porque é um clamor de alguém pedindo àquele que pode, para que seja criado algo novo. Queria ver com os irmãos algumas verdades desse salmo. Nós já estabelecemos aqui alguns contextos do momento em que ele é escrito. Davi tinha feito talvez aquilo que fosse mais feio na sua história, praticado o ato mais horrível, que de uma forma tão triste contaminou a sua história. Ele era um homem de Deus, um homem que conhecia Deus, que tinha experiências com Deus, que teve muitas vitórias com Deus, que foi honrado por Deus, que foi escolhido por Deus, sem mérito nenhum, porque ele não tinha direito, ele não era herdeiro a trono, mas Deus o tirou lá de trás das malhadas, dos pastoreios de ovelha, como pastor de ovelhas, para colocar sobre o trono de Israel. Um homem que tinha recebido muito de Deus, mas como humano que era também falho, ele cometeu um deslize terrível. Um dia ele olha para algo que não deveria olhar, que era uma mulher casada, que estava tomando banho, e o seu marido estava na guerra, que o rei deveria estar também, ele não estava, e essa mulher vai ser atraente aos olhos de Davi. Davi manda chamar ela, e mesmo advertido que ela era casada,
ele vai relacionar-se de maneira pecaminosa com essa mulher, cometendo adultério com ela, e isso vai produzir consequências terríveis. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Davi não imaginava, mas aquela mulher engravida dele, e agora ele tem um problema para resolver, porque a mulher está grávida, o marido não está ali, o marido está no campo da batalha, as guerras demoravam meses. Então Davi, para tentar subornar, ou para tentar enganar as pessoas, para tentar esconder o seu pecado, ele bola uma outra estratégia, um abismo chamando outro abismo. Então ele manda trazer o marido daquela mulher da guerra, e aquela mulher então é como se fosse presenteada, é um presente, o marido poder ter um tempo com a mulher, mas na verdade era um plano malicioso de Davi, para que a mulher, quando aparecesse grávida, pudesse então ter um álibi. Foi o marido que gerou aquele filho durante aquela visita breve que teve em casa. Mas para surpresa e desespero de Davi, aquele homem era um homem honrado, e ele toma uma atitude honrada. Ele não vai para a casa da sua mulher, ele se deita na porta do palácio, e de manhã Davi é comunicado: olha, Urias não foi para casa, Urias está aí lá de fora, dormindo ao relento. E Davi vai confrontar ele, aquele homem se mostra digno, dizendo: olha, eu não poderia ir para a minha casa descansar, sabendo que os meus companheiros de batalha estão guerreando, sofrendo risco de perder a própria vida. E Davi então vê que o seu plano fracassou, ele vai para outro projeto mais terrível e mais feio ainda. Ele então envia uma carta para o general, capitão, líder do seu exército, que é o líder de Urias, e entrega para Urias entregar aquela carta, e na verdade era uma sentença de morte, porque ali Davi disse: coloca esse homem na frente da batalha, para que ele seja morto. E de fato isso acontece. Você consegue conceber comigo quanta maldade o coração do homem pode produzir? Essa é a realidade de um homem de Deus. Às vezes nós nos escandalizamos com algumas quedas de alguns homens de Deus, e na verdade não deveríamos, porque por mais usado que um homem ou uma mulher de Deus seja, ainda existe uma natureza humana maliciosa que precisa ser mortificada todos os dias. É por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos fazer morrer a nossa natureza carnal, dia após dia. Amados, é um desafio. Todos os dias nós temos que fazer morrer essa natureza, porque se nós não vigiarmos, nós podemos cometer coisas terríveis que até mesmo você duvida. Se alguém talvez falasse que Davi iria cometer isso na sua história, as pessoas iriam zombar e rir. Mas aqui é um fato, aconteceu, e Davi agora está vivendo uma realidade de sofrimento, porque ele não confessa o seu pecado, ele imagina que ninguém está sabendo, mas Deus, que é o mais importante, já sabia do acontecido. E nós entendemos, irmãos, que todos os pecados que não forem confessados trazem um peso, um fardo, e era esse fardo que Davi carregava. Com certeza, remorso já tinha tomado conta do coração do rei, mas ele ainda não tinha feito os seus acertos. E por isso Deus envia à casa de Davi o profeta Natã. E Natã chega ali, Davi tenta conversar com ele, e Natã, usando de muita sabedoria, não vai direto ao ponto. Natã tenta suscitar no coração do rei a questão da injustiça que ele praticava. E Natã conta uma história que vocês devem conhecer, a história de alguém muito rico, que tinha muitas ovelhas, mas que um dia recebeu a visita de uma pessoa ilustre na sua casa, e para agradar aquela pessoa, ele vai lá no rebanho do seu vizinho pobre, que tinha apenas uma ovelha, pega aquela ovelha do vizinho e mata, para saciar a fome do visitante da sua casa. E quando Natã conta essa história para Davi, Davi fica aí irado. Isso aí é um absurdo no meu reino acontecer algo assim. Quem fez esse ato é digno, é passivo de morte, ele merece morrer, porque é muita maldade. Um homem que tem tantas ovelhas pegar a única ovelha de um homem pobre.
E Natan coloca o dedo na cara de Davi e diz: esse homem é você. Porque Deus te deu todas as riquezas, tens todas as mulheres que você pudesse ter, você tem. Deus não te privou de nada, mas você foi infeliz nas suas decisões. E Urias é esse homem, que você não apenas tomou a mulher, mas tirou a própria vida dele. E diante dessa realidade, a máscara de Davi cai. A máscara cai porque Davi, ele é lembrado pelo profeta que Deus sabia da sua fraqueza e do seu erro. Agora, o que é maravilhoso ver, queridos, talvez a gente fique indignado com a atitude de Davi, mas quem somos nós para julgar? Lembra da palavra de Jesus, quando ele, diante daquela mulher que também era passiva de morte, que merecia morrer, a sentença era de morte contra ela, que era o pecado do adultério. O mesmo pecado de Davi, inicialmente. E Jesus vai dizer para aqueles homens: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem somos nós para apedrejar Davi aqui? É claro que esse relato entristece o coração da gente, mas também nos revela, e Deus faz questão de registrar essa queda de Davi nos registros da palavra de Deus, para mostrar quão frágil somos nós, quão dependentes de Deus nós precisamos ser cada dia mais. O apóstolo Paulo entendia isso, ele dizia: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Ou seja, quando eu reconheço a minha fraqueza, é que eu sou forte, é porque eu estou na dependência de Deus. Davi vai então levantar diante de Deus essa oração. Assim que Natan vai embora, Davi se recolhe a um lugar de intimidade com Deus e ele vai derramar o seu coração diante de Deus. E as palavras de Davi começam com um pedido de misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu tenho falado aqui algumas vezes o que significa misericórdia. Misericórdia é uma palavra, é um atributo que é maravilhosamente usado por Deus, onde Ele coloca o seu coração na nossa miséria. Miseris cordes, né? Uma junção de duas palavras. E essa misericórdia de Deus, é por ela que Davi clama: o Senhor, coloca o teu coração na minha miséria. Interessante que Davi, ele tem um arrependimento genuíno. Mas antes mesmo de expressar esse arrependimento, ele reconhece a grandeza da misericórdia de Deus. E é isso que ele diz: Senhor, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi entendia, não é porque ele merecia, mas Davi já tinha uma revelação da graça de Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo depois ia explicitar de maneira mais clara, quando vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é fruto de obras, para que ninguém se glorie. E Davi entendia que ele não merecia essa graça de Deus. Ele era um homem que merecia a morte, ele tinha cometido um adultério, ele tinha cometido um assassinato, ele foi um mentor intelectual da morte de um soldado íntegro, de um homem justo. Davi, ele planejou a morte, foi ele que mandou aquele homem para a morte. Davi reconhecia a sua situação de miséria, e este é o primeiro passo, irmãos, da cura. É reconhecer a nossa realidade miserável. Todos os homens, irmãos, diz a palavra de Deus, porque todos pecaram, e todos, indistintamente, todos carecem da graça, da misericórdia, do socorro de Deus. Todos nós. Não há aqui nesse ambiente ninguém que não seja um passivo dessa misericórdia, um necessitado dessa misericórdia de Deus. Todos pecaram, e Davi entende: Senhor, é por tua grande compaixão, é por teu grande amor, tem misericórdia de mim e me lava da minha culpa, purifica-me do meu pecado. Irmãos, uma das coisas mais terríveis que pode acontecer com o homem, é esse sentimento de culpa que ele carrega.
Quantas pessoas ficam tão angustiadas por esse peso, que acabam por tirar a sua própria vida. Diante de situações em que ele reconhece a sua culpa, ele sabe que ele é responsável por aquela tragédia, ele pisou na bola feio, ele cometeu um delito ruim demais, e todos nós, irmãos, todos nós podemos na nossa história acarretar nesse currículo uma realidade dessa de culpa, que pode trazer culpa para nós. Eu creio que quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, Ele estava olhando para mim e para você. Nós que muitas das vezes sofremos acusações, que querem colocar mais peso sobre esse peso que já existe de uma culpa, de algo que fez que não deveria fazer, algo que deveria fazer e não fez. Muitos são os motivos que podem trazer esse peso de culpa, e aqui nós vemos um homem que reconhece a sua culpa diante de Deus. Ele não tenta disfarçar. Sabe, uma das estratégias mais tristes e mais infelizes que o homem muitas vezes tenta utilizar é quando ele tenta justificar o seu erro. E isso nós encontramos no registro desde a primeira queda, quando os nossos primeiros pais cederam e quebraram princípios que foram estabelecidos por Deus, tentando jogar culpa um no outro, tentando se esquivar, tentando justificar, mas essa atitude não produz restauração, não produz cura. O caminho começa com reconhecimento: eu não mereço, eu realmente cometi o erro, eu realmente dei razão para que eu fosse condenado. Essa é a realidade, irmãos, que muitos não entendem. Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com a graça de Deus, porque acham injusto, como que se alguém merecesse alguma coisa. Salvação, irmãos, é um ato da graça de Deus, porque ninguém merece ser salvo. Ninguém, nem eu, nem você, ninguém merece. Nós todos somos merecedores de pena capital, porque somos pecadores, e Davi reconhece isso. Ele vai dizer no versículo 3: Senhor, eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Quero falar sobre essas duas verdades que Davi cita aqui nesse versículo, desse salmo. Esse homem que escreveu tantos salmos de louvor e adoração a Deus, salmos que inspiravam confiança, que falavam sobre um relacionamento íntimo com Deus. São de Davi as palavras: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor me consola. Esse mesmo homem agora está numa outra realidade, dizendo: Senhor, o pecado que eu cometi, eu reconheço a minha transgressão. Como eu estava dizendo, amados, essa é a atitude que nós devemos tomar diante das nossas quedas, é reconhecer a nossa transgressão. Às vezes é muito fácil a gente reconhecer a transgressão do outro. Jesus conta sobre a história de uma pessoa que estava vendo um cisco no olho de alguém, mas tinha uma trave no olho, tinha um pedaço de madeira nos olhos, mas estava conseguindo enxergar o cisco no olho dos outros. É muito fácil, irmãos. A gente todos os dias é tentado a ficar condenando pessoas, julgando pessoas, apontando o erro de pessoas, colocando peso sobre pessoas, mas na verdade essa não é a decisão mais sábia. A decisão de um homem e de uma mulher sábia é olhar para si mesmo, é olhar para dentro da sua alma, do seu íntimo, e buscar, averiguar, sondar, e inclusive pedir ajuda ao Senhor. Esse mesmo salmista vai dizer: Senhor, sonda-me, vê o meu íntimo, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Irmãos, nós muitas vezes não temos essa visão. Quantas vezes nós carecemos dessa intervenção de Deus para nos mostrar erros que nós cometemos e que nós nem sabemos, deslizes. Mas aqui Davi, convencido que foi, ele reconhece, ele não justifica, ele não tenta inventar uma historinha para poder se justificar, mas ele reconhece a sua transgressão.
E mais do que isso, Davi carregava um fardo que era muito pesado para ele. Ele declara isso no versículo 3, no final ele diz: o meu pecado sempre me persegue. Se eu estou falando para homens e mulheres de Deus, eu creio que estou. Você sabe o que Davi está dizendo? Enquanto nós não tratamos deslizes da nossa caminhada, irmãos, enquanto nós não tratamos de pecados que ainda não foram tratados, é como se isso nos perseguisse. E quantas pessoas estão caminhando pela sua história, escrevendo uma história travada, manchada, sem produtividade, sem crescimento, sem passar para outra fase, porque existe algo que ainda não foi resolvido na sua história. Talvez essa seja a oportunidade que Deus tem nos dado para que você possa romper esse ciclo e começar algo novo na sua história. Se você tem sido amado ou amada irmã, irmão, amigo, amiga, é alvo desse peso que te persegue, um sentimento de culpa, de um erro que você cometeu, de algo que você não fez, deveria ter feito. Essa é a sua realidade, que você pode identificar-se com a desse salmista, esse homem Davi. Agora preste bem atenção. Davi, como homem de Deus, ele pecou de forma terrível. Pecou contra Urias, pecou contra a mulher de Urias, a Betseba, porque ela era peça frágil nesse jogo. Pecou contra a sua família, a sua integridade, a sua história. Mas no versículo 4, nós encontramos um homem que reconhece quem mais foi afetado no seu erro. Quem foi o mais ferido nessa situação? Quem mais sofreu com essa situação? Davi vai dizer assim: eu reconheço, sim, foi contra ti, só contra ti, eu pequei e fiz o que tu reprovas. Sabe, irmãos, esse homem de Deus entendia que antes mesmo de dar satisfação a qualquer pessoa, ele tinha um relacionamento com Deus, e esse relacionamento tinha sido maculado. A palavra de Deus nos lembra lá na nova aliança, já no Novo Testamento, que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Cada vez, irmãos, que nós quebramos as regras, cada vez que nós ultrapassamos os limites, cada vez que nós fazemos aquilo que Deus reprova, nós estamos trazendo tristeza, nós estamos trazendo ao nosso Deus uma tristeza tremenda, profunda. E Davi reconhece que foi contra Deus que ele pecou. Ele feriu seu relacionamento com Deus. Queridos, nós não podemos perder de vista nunca que um dia todos nós teremos que dar contas a Deus. Por isso, todo pecado que nós cometemos aqui, nós precisamos levar diante de Deus o nosso pedido de perdão, o nosso reconhecimento, e estarmos preocupados mais do que Deus está pensando de nós, do que com que as pessoas estão pensando de nós. Porque muitas vezes nós estamos pensando, estamos preocupados se as pessoas vão descobrir, se a outra pessoa vai saber, se o marido vai descobrir, se a mulher vai descobrir, se o pai, se a mãe, e esquecemos de que na verdade a nossa maior preocupação é: Deus sabe. Contra ti, Senhor. Isso fala de um relacionamento íntimo e pessoal. Davi está entendendo que no final, no frigir dos ovos, no final da história, o negócio é entre ele e Deus. Assim como eu e você, queridos. Nosso negócio não é com o homem, é com Deus. É claro que nós temos responsabilidade com os outros, isso faz parte do cristianismo. Mas prestação de contas é com Deus. E a nossa maior preocupação é ser aprovado por Deus. Eu gosto sempre de lembrar das palavras do grande homem de Deus,
que pôde chegar ao final da sua história, o apóstolo Paulo, e na sua carta testamento ele escrever: eu completei a minha carreira, eu guardei a fé, eu estou indo aprovado para diante de Deus. Esse mesmo Paulo já tinha dito para o seu filho na fé: procura apresentar-te a Deus aprovado. Queridos, nós precisamos entender essa verdade. A maior aprovação, a aprovação mais importante da nossa história é a aprovação de Deus. Se Deus está aprovando, está tudo certo. Mas se Deus não está aprovando, meu irmão, teu pai pode aprovar, tua mãe pode aprovar, teu marido, tua esposa, o governo, a lei, tudo pode te aprovar, mas você será reprovado. Porque essas coisas passam. A palavra de Deus nos lembra: o céu pode passar, a terra pode passar, mas as palavras de Deus jamais passarão. Então a nossa aprovação, ela precisa ser de Deus. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Davi sabia que ele era um réu. E ele tinha todas as razões para saber isso. Porque ele conhecia a lei, ele era o rei de Israel. E as leis que regiam o reino de Israel, que Davi bem conhecia, penalizava de morte aqueles delitos que ele tinha cometido. Contra ti somente pequei, justa é a tua sentença, tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que concebeu a minha mãe. Algumas pessoas não entendem esse versículo e acham que o ato sexual que vai produzir a criança é pecado. Não é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo que ele já nasceu contaminado por aquela natureza que eu e você herdamos, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Assim como um vírus que muitas vezes tem sido transmitido de pais para filhos, nós herdamos essa natureza pecaminosa dos nossos primeiros pais. É isso que Davi está dizendo: eu nasci assim. Queridos, o homem nasce contaminado pelo pecado. É por misericórdia de Deus mesmo. A gente sempre lembra: papai e mamãe não precisam ensinar filho a falar mentira. Ele já fala sozinho naturalmente, porque faz parte da sua natureza. E os pais precisam levar esses filhos a conhecer a palavra de Deus, a graça de Deus, que liberta, que instrui, que ensina. Esse é o papel. Sei que desejas a verdade no íntimo, versículo 6. Deixa-me repetir isso. Deus deseja a verdade. Nós sabemos que o Satanás também é chamado pai da mentira. Ele maquina a mentira, ele opera na mentira. Enquanto Deus, que é a verdade, e o próprio Jesus se identifica como verdade, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade faz parte das coisas de Deus, enquanto mentira faz parte das coisas do diabo. Deixa-me repetir aqui algo que parece muito simples, mas às vezes nós não lidamos com a seriedade necessária que deveríamos lidar com esse tema. Verdade, Deus; mentira, diabo. A nossa vida precisa ser uma verdade. Satanás opera na mentira, no engano, mas Deus nunca mudou, ele continua sendo a verdade. O povo de Deus precisa zelar pela verdade, porque a verdade liberta, a verdade ela traz luz. E Davi vai reconhecer isso: Senhor, sei que tu desejas a verdade no íntimo, lá no meu interior. Porque você sabe, queridos, quando você está vivendo uma mentira, você pode até enganar pessoas, mas você não consegue enganar a você mesmo. Lá no seu íntimo existe um peso, uma culpa, uma acusação, porque é uma verdade que você sabe, que você conhece e que Deus conhece. E graças a Deus, porque nós temos o Espírito Santo, que nos fazem reconhecer essas verdades. O nosso Deus é aquele que quer nos ensinar a sabedoria. O apóstolo Tiago, amados, escrevendo a sua carta, ele vai nos lembrar da necessidade que nós temos de sabedoria.
Sabedoria, inclusive, para viver uma vida que agrada a Deus, que ajuda-nos a viver uma vida de fé, uma vida que vai passar por provas. E o apóstolo Tiago começa a sua carta falando sobre isso. Irmãos, sempre motivo de alegria, o passar por provações, porque o passar por provação vai produzir perseverança, que vai produzir fé, mas você precisa ficar firme. Se você está precisando de sabedoria para entender esses momentos da história, para entender essas verdades espirituais que muitas vezes nós não entendemos, ele fala: peça para Deus sabedoria, peça com fé e nada duvidando, porque quem duvida é como uma onda agitada pelo vento. Peça com fé, porque Deus vai responder a sua oração. Nós somos orientados a entender que a sabedoria é algo que Deus tem disponibilizado para nós, queridos. E é isso que Davi está lembrando aqui. O nosso Deus é um Deus que ensina a sabedoria. Sabedoria para fugir do engano, sabedoria para reconhecer as falhas, sabedoria para buscar ao Senhor. Eu estava pensando um pouquinho nesse versículo 7, quando Davi vai dizer: purifica-me com hisopo. Confesso para os irmãos que essa palavra eu tenho ouvido ela desde a minha infância, mas nem sempre eu entendi o que isso significa. O hisopo, na verdade, é um tipo de vegetação que tem uma capacidade também de eliminar odores. Era muito usado em processos rituais de purificação. O que me atraiu foi o conhecimento de lembrar que o hisopo ele era usado principalmente no trato com os leprosos. Quando os leprosos se apresentavam diante do sacerdote, no ritual de purificação era usado o hisopo. E também nos rituais de purificação de quem tinha tocado em mortos. O hisopo era o instrumento de purificação ritual para os casos mais extremos de lepra e de morte. E Davi entende que este é o quadro dele. Ele vai dizer: Senhor, me purifica com hisopo. Ou seja, eu reconheço que meu estado é comparável a um estado de um leproso. Sabe, irmãos, hoje, graças a Deus, Deus deu sabedoria ao homem. A hanseníase, que é a lepra, já tem tratamento. Ela é diagnosticada de uma maneira mais tratável. Mas naquela época era uma condenação, era uma sentença de morte. Uma pessoa que fosse contaminado com lepra, ele era afastado do convívio social, ele era jogado em lugares extremos, ele não podia se aproximar dos seus parentes, de ninguém. Tinha que, inclusive, cometer algumas situações vexatórias, vergonhosas, avisar quando alguém vinha se aproximando: leproso, leproso, não se aproxima. E Jesus, no seu ministério de 3 anos, teve a oportunidade de curar leprosos, restaurar a eles não apenas a saúde, mas o convívio social, a alegria de poder conviver. A lepra, para o povo da época de Davi, talvez fosse a doença mais temida que talvez é o Covid para nós hoje. Davi reconhecia que o estado dele era o estado de um leproso. Por isso ele vai dizer: Senhor, purifica-me com hisopo, e eu ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Oh, amados, é impossível ler esse texto e não lembrarmos do sacrifício de Jesus. A palavra de Deus fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Repita comigo: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Sabe, amados, o sangue de Jesus tem muito mais poder do que o hisopo. E mais do que um ritual, é uma verdade. Foi um ritual, sim, na cruz, mas que se tornou verdade para mim e para você. É no sangue de Jesus que nós encontramos a pureza. Davi está aqui de forma profética, fazendo menção ao sangue de Jesus, quando ele diz: lava-me, e mais branco que a neve serei. Ou seja, o meu passado vai ser apagado.
Só Deus tem esse poder, queridos. Só o sangue de Jesus pode nos purificar. Eu não sei qual foi o fardo que agregou a você na sua história, porque muitos são os motivos que nós damos para carregar esse sentimento de culpa, de peso, de fardo, de sujeira na nossa história. Mas aqui estamos diante da solução. O sangue de Jesus pode nos purificar, assim como Davi entendia, o Senhor poderia purificá-lo, torná-lo mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. E Davi agora começa a ser tomado por um espírito de esperança. Davi começa a pedir ao Senhor: Senhor, faz-me ouvir novamente alegria, porque a vida dele era uma tristeza, irmãos. Davi estava provavelmente vivendo uma depressão, porque ele descreve esse quadro dizendo que enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos secaram dentro de mim. Uma sequidão de estio é a palavra que Davi usa para descrever o seu estado. Uma depressão profunda, não apenas provocado por um sentimento sem motivo, mas por uma realidade de culpa que ele carregava. E agora Davi começa a olhar para a realidade dele, os ossos que foram esmagados, que podem exultar, ou seja, se alegrar novamente. Ou seja, Deus, faz algo novo na minha história, torna-me da alegria. Ele vai dizer isso aqui na frente. Faze-me ouvir júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. E aí nós chegamos naquele versículo que nós lemos: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, ou um espírito estável. Davi está reconhecendo que o Deus Criador, o Deus justo, mas acima de tudo o Deus misericordioso, poderia criar dentro dele um coração puro. Deixe-me dizer uma coisa para você, meu querido: só Deus pode criar em nós um coração puro. Nenhum pai, nenhuma mãe, por mais dedicada que seja, por mais amorosa que seja, por mais exemplar que seja, consegue criar dentro do seu filho um coração puro. Você pode ensinar princípios para os seus filhos, mas um coração puro só Deus pode criar. Por isso que eu elogio a atitude dos pais e das mães, que não deixam de trazer os seus filhos à casa de Deus, que não privam os seus filhos do conhecimento da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, que vai produzir fé, segundo a própria palavra descreve em Romanos, desse privilégio. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quem está dizendo isso para vocês é um exemplo vivo. Eu fui criado num lar que não poderia ser melhor, por um pai, um homem santo. Eu realmente, irmãos, não me lembro de erros que eu pudesse dizer se meu pai falhou nisso comigo. Toda honra e glória ao Senhor, meu Deus. Mas eu agradeço ao Senhor constantemente pela família que Ele me deu, por um pai que sempre foi exemplo para mim, um homem de Deus, uma mãe sempre quebrantada, chorando aos pés do Senhor, que me ensinavam, que foi muito melhores pais do que eu sou para os meus filhos. Não obstante todo esse zelo, esse cuidado que eles tiveram comigo, eu ainda assim desviei e fui para o mundo. Só o Senhor Deus para criar em mim um coração puro. Escute isso: só Deus pode criar dentro de mim e de você esse coração puro. Não é religião, não é igreja, não é o âmbito familiar. O coração puro só Deus pode criar. E Davi vai olhar para Deus e dizer: Senhor, então cria em mim esse coração puro, e renova dentro de mim, renova o meu espírito, renova um espírito que não vai se abalar, porque Davi entendia essa queda
acendeu nele um alerta de que ele poderia abalar-se facilmente, poderia ser enganado. É isso que o filho dele, Salomão, vai escrever, que enganoso é o coração do homem. Irmãos, nós precisamos de direção de Deus, o agir de Deus em nosso espírito, para a gente não se abalar. Davi vai pedir ao Senhor mais: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Interessante que Davi viveu um período onde o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, e hoje, mais do que naquela época, nós precisamos ter esse temor, porque hoje nós vivemos a plenitude do Espírito. Naquela época o Espírito já movia, já existia a intervenção do Espírito de Deus na história, mas não da forma como nós vivenciamos hoje. E Davi reconhece que tudo que ele era, e que poderia ser de bom, era por causa da presença do Espírito de Deus na sua história. Você consegue conceber isso? Só a presença do Espírito Santo comigo e com você vão nos fazer viver uma vida plena e agradável ao Senhor. Só a presença. E Jesus disse exatamente isso: eu vou subir, vou para o Pai, mas eu não vou vos deixar órfãos, eu enviarei o meu Espírito, Ele ficará convosco todos os dias, Ele vos ensinará, Ele vos instruirá, Ele vos convencerá, Ele vos consolará. Irmãos, essa é a obra do Espírito Santo de Deus em nós. E nós não podemos abrir mão, nós mais do que nunca devemos desejar essa presença do Espírito de Deus em nós. Vemos aqui um homem que vive uma realidade antes da descida do Espírito Santo, mas que já reconhece que sem a presença do Espírito de Deus na sua vida, ele é um fracasso. Nem tires de mim o teu Espírito. Devolve-me, Senhor, a alegria da salvação. Esse salmo nos lembra que o Senhor ainda pode trazer alegria, até mesmo para aqueles que cometeram atos tão terríveis quanto esse que é descrito na história de Davi. Esse homem que está vivendo uma depressão profunda, uma tristeza tremenda, um sentimento de peso, de culpa, de ter provocado tantos males, não apenas na sua história, mas na história de Israel. Ele vai entender que Deus pode trazer de volta a alegria para ele. Deixe-me dizer, se tem alguém aqui que não está alegre, se tem alguém que entrou nesse ambiente, ou que está ouvindo a palavra de Deus nesse momento, que está vivendo um momento de depressão e de tristeza, o mesmo Deus que Davi clamou, está hoje com os ouvidos atentos às orações que nós podemos fazer a Ele, pedindo, por exemplo: Senhor, torna-me da alegria. Quantas pessoas que, mesmo tendo tido muitas experiências com Deus, estão vivendo esse momento de culpa, de fardo, de peso e de tristeza, que podem alcançar em Deus, e somente em Deus, novamente a alegria da salvação. Porque, irmãos, a nossa alegria é exatamente essa alegria de Deus, é a alegria da salvação. Davi ainda continuava sendo rei, Davi ainda continuava rico, Davi ainda estava com aquela mulher que tinha sido atraente aos seus olhos, mas não havia mais alegria no coração dele. Isso nos lembra que a nossa alegria não deve estar nas coisas desse mundo, porque você pode ter prosperidade, você pode ter riqueza, você pode ter saúde, você pode ter bens materiais, você pode ter muitos reconhecimentos sociais e ainda assim ser uma pessoa triste, oprimida. Em contrapartida, você pode estar vivendo momentos difíceis, de luto, de dor, e ainda assim ter a alegria do Senhor. Eu sei do que eu estou falando. A alegria do Senhor é a nossa força.
Nós não podemos abrir mão da alegria do Senhor. Querido, pare de buscar alegria no mundo. Quantos cristãos ainda não entenderam que o mundo não pode trazer alegria para você? O mundo não pode satisfazer você. As riquezas desse mundo, ainda que você tenha colocado projeto, eu já vi muitas pessoas colocando projetos e achando que quando alcançar esse projeto, ele será plenamente feliz. De repente ele alcança o projeto e descobre que na verdade é uma vaidade. Ele não foi satisfeito, aquilo dura pouco, a alegria passa e a tristeza novamente está implantada ali. Mas a alegria do Senhor, essa alegria, ela não depende de circunstâncias materiais. Ela é uma alegria sobrenatural. É aquilo que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Deixe-me dizer, essa alegria está disponível para cada um de nós hoje. Talvez você está precisando desse renovo de Deus. Então eu quero convidar você a ter fé, a acreditar nessa palavra. O mesmo Deus de Davi é o Deus que está presente aqui nesse lugar. É o mesmo Deus que nós pregamos. É o mesmo evangelho, a mesma mensagem. Hoje muito mais disponível do que naquela época, amados. Estamos vivendo a época da graça. Vivemos o período onde o Senhor tem prazer em trazer alegria. Então o Senhor devolve essa alegria. E mais do que devolver essa alegria, Senhor, sustenta-me. Olha, amados, alguém que reconhece que se Deus não o sustentar, ele vai cair. E eu gosto de lembrar de uma palavra que Deus usa para trazer um ânimo ao coração de alguém que se achava incapaz. Quando profeticamente Deus vai lembrar, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E talvez uma das frases que eu mais tenha dito na minha caminhada pastoral é: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esses textos nos fazem lembrar que nós não podemos abrir mão da nossa dependência de Deus. E Davi entende isso durante todo o Salmo. Quando ele entende que o problema dele primeiro era com Deus. Se Deus resolvesse o problema dele, estava resolvido. Não adiantava ele resolver com homens. Tem um monte de gente tentando resolver problemas e nunca alcança a solução, porque busca em homens e não entende que a prioridade, em primeiro lugar, deve buscar o Senhor. Se apresentar diante do Senhor, buscar a direção de Deus. Devolve-me a alegria e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Esse é o segredo da vida cristã vitoriosa. Uma vida onde nosso coração se dispõe a obedecer. Davi vai tratar logo adiante sobre sacrifícios, mas me faz pensar que na verdade obedecer é melhor do que sacrificar. Davi faz menção disso. Tem um monte de gente tentando fazer sacrifício para compensar pecado aí, que não vai resolver nada. Sacrifícios que agradam a Deus é um coração quebrantado. Isso agrada a Deus. É alguém que reconhece o seu estado. Agora deixe-me tocar num assunto aqui que é interessante nós entendermos. Essa intervenção de Deus na história do ser humano, e isso pode acontecer hoje na sua história, mas ela precisa provocar em você um novo tempo, um renovar de aliança, pactos. Sabe, queridos, o que é uma aliança? É um relacionamento de compromisso, é um trato, onde nós temos responsabilidades, obrigações e temos direitos. E Davi, ele vai entender que esse é o momento dele recomeçar a escrever um novo capítulo na sua história. É como se Davi olhasse para o seu passado e disse: tudo que eu fiz, aquela vitória que eu tive contra Golias, as minhas vitórias nos exércitos que eu tive, é uma história passada. Agora eu preciso escrever um novo capítulo da minha história,
porque eu maculei todo aquele histórico. Davi vai dizer o seguinte: Senhor, me devolve a alegria. E ele vai se comprometer com Deus. Olha o versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Eu não consigo conceber alguém que se diz perdoado, transformado por Cristo, que não está comprometido nesse processo. Aqui nós encontramos um princípio, que é um reflexo de uma restauração plena e verdadeira. Davi diz: Senhor, quando isso acontecer na minha história, quando o Senhor restaurar a minha sorte, o Senhor mudar a minha sorte, então eu ensinarei os teus caminhos àquelas pessoas que ainda estão caindo no mesmo erro que eu caí. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo, usando o versículo da Bíblia, quando o Senhor restaurou minha sorte. Deixa-me dizer, quando o Senhor restaurar a tua sorte, a primeira realidade que deve ser essencial na sua vida é compartilhar com aqueles que ainda estão precisando conhecer esse Deus, sobre esse processo de transformação. Então eu ensinarei. É alguém que está preocupado e não apenas alcançar uma transformação para a sua vida, mas levar outras pessoas a conhecer essa mesma graça, essa mesma misericórdia, este mesmo amor, essa mesma realidade, para que as pessoas possam se voltar para Deus. Sabe o que significa voltar-se para Deus? É conversão. Oh, amados, nós vivemos uma realidade onde a igreja do Senhor Jesus precisa se voltar para o Senhor. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos participando de ministérios na obra de Deus, mas ainda não fomos convertidos a Deus. Porque o dia que nós entendermos sobre essa conversão, eu não vou escutar mais ninguém falando que vai abandonar ministério por causa de pessoas. Você não vai abrir mão do seu chamado por causa de pessoas, porque a sua conversão não é mais ao homem, é a Deus. Enquanto a conversão não for a Deus, nós podemos estar até envolvidos com as coisas de Deus, mas quando as coisas humanas acontecem que não nos agradam, nós pulamos fora. Mas quando nós entendemos que o nosso processo é com Deus, e a nossa conversão é para Deus, nós nos voltamos para Deus, a nossa preocupação é: o Senhor está se agradando do que eu estou fazendo? É isso que o Senhor quer de mim? É essa decisão que o Senhor quer que eu tome? Você consegue entender, irmãos? Uma vida voltada para Deus é uma vida dependente de Deus. Talvez eu esteja falando para pessoas que casaram sem consultar a vontade de Deus, entraram num negócio sem saber a vontade de Deus, se envolveram em situações sem consultar a Deus. E eu tenho muitas histórias para contar de pessoas com quem nós convivemos, e confesso que eu mesmo já me meti em situações assim. Eu me lembro de um irmão que mudou-se para essa cidade, e ele me procurou para a gente orar juntos, porque ele tinha se metido numa fria. Ele não conhecia essa cidade, ele abriu mão de tudo que ele tinha na cidade natal dele, em outro estado, para investir numa sociedade aqui nessa cidade com alguém que ele achava que era amigo dele, que era uma boa oportunidade. Ele abriu mão dos seus bens materiais, vendeu tudo e investiu nessa sociedade. E quando a coisa começou a dar ruim para o lado deles, quando a coisa começou a descambar, ele começou a entrar em parafuso de desespero. Eu me lembro de várias vezes que esse templo era ainda totalmente diferente, uns banquinhos aqui, umas janelinhas diferentes, aqui mais humildes, e a gente aqui orando, clamando ao Senhor para ter misericórdia. E eu me lembro que essa é a realidade dele: eu não consultei o Senhor. Já aconselhei homens chorando, debulhando sem lágrimas, por um casamento desfeito, que reconhece que não buscou a direção de Deus. Às vezes, irmãos, nós só recorremos a Deus quando o negócio já deu ruim,
quando a coisa saiu dos trilhos, quando a coisa entrou num processo de estrago total. Glória a Deus, porque Deus é tão misericordioso que Ele se compadece de nós. Deixe-me dar um conselho para você. Evite sofrimento. Tenha sabedoria de ter um relacionamento com Deus, de consultar a Ele, de conversão para Deus. É isso que Davi está dizendo. E então eu vou me converter a Ti. Eu quero que os pecadores se voltem para Ti. Se voltar para Deus é estar diante de Deus todos os dias. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que mais agrada a Ti? Essa roupa que eu visto agrada a Ti? A minha postura diante dessa realidade agrada o Senhor? Isso é uma vida que agrada a Deus, queridos. Isso não é uma utopia, isso precisa ser uma realidade. Porque isso nos protege. Lembra das palavras de Jesus que queria proteger os habitantes de Jerusalém, mas eles não quiseram? É isso, muitas vezes nós não queremos a direção de Deus. Nós ainda estamos aí buscando só a mão de Deus, só a intervenção de Deus para resolver, para curar, para pagar dívida, para fazer milagre. Mas não buscamos a direção de Deus para tomar decisões, para investimento, para investir tempo. Livra-me, Senhor, da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Eu quero fechar por aqui. Novamente, Davi vai encaminhando-se ao final desse salmo. Até porque ele reconhece que sacrifícios que agradam a Deus é um coração, um espírito quebrantado, um coração quebrantado. E Davi reconhece, Deus não despreza. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. Deixa-me dizer, Deus ainda livra da culpa. Deus ainda pode arrancar esse peso que porventura você possa estar carregando. Eu quero convidar você nesse momento a individualmente se achegar diante de Deus aí, onde você está. Se você puder, feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. O que tem atribulado a sua alma? Quais são os pesos que ainda fazem parte da sua história, que você carrega? Talvez traumas lá da infância que não foram resolvidos. Coisas que ainda não foram tratadas, que ainda te pesam, que tiram o seu sono. Deixe-me dizer a você nessa noite. O Espírito de Deus, Ele pode trazer para você a alegria da salvação. Independente da tragédia que você tenha passado por ela. Independente dos erros que você cometeu. Quem está pedindo alegria aqui é alguém que não merecia, queridos. E esse salmo chegou até nós hoje para nos lembrar que mesmo não merecendo, existe um Deus no céu, compassivo, misericordioso, que se compadece de nós. A palavra de Deus nos lembra que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. São as causas de nós não sermos consumidos.